Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Palmeiras 2, Santos 2, jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com esse um ponto conquistado, o Verdão garantiu classificação para o mata-mata do Brasileirão Sub-20 com 4 rodadas de antecedência. São 35 pontos para as crias da academia, o Vasco vem logo atrás com 34. Vão travar uma disputa até o fim pela liderança, o Palmeiras que vem quebrando recordes nos últimos anos e deve bater mais de 40 pontos de novo nessa temporada. Curioso é que Palmeiras e Vasco têm campanhas parecidas por conta dos números ali, né? 35, 34, mas a campanha do Palmeiras perfeita é fora, atuando como visitante. São 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias. Por outro lado, o Cruz Maltino tem uma campanha perfeita atuando em casa, 8 jogos e 8 triunfos. O Palmeiras tem modestos 58% de aproveitamento quando joga dentro de Barueri. São 3 vitórias e 5 empates por lá, o último deles agora contra o Santos, que vai ser o tema do vídeo de hoje. Bom, e para esse clássico contra o Santos, o Verdão teve uma grande adversidade logo no começo da partida, porque aos 20 minutos de jogo, o Luiz Arthur foi expulso, levou 2 cartões amarelos em 20 minutos, não tem exatamente aquele cacuete de marcador, está sendo testado como um segundo volante, às vezes até primeiro volante, como aconteceu na rodada anterior contra o Fortaleza. Confesso que prefiro o Luiz Arthur atuando mais à frente, como um camisa 10, já mostrou futebol nessa posição com gols, assistências, enfim. O Palmeiras havia aberto o placar antes da expulsão, fez 1-0 com gol do Vitor Gabriel, aí aconteceu, né, a expulsão do Luiz Arthur, o Santos empatou ainda no primeiro tempo e na segunda etapa, mesmo com um homem a menos, o Palmeiras marcou o gol do 2-1, golaço do Fabiano, só que veio o balde de água fria no fim. O Santos marcou o gol do 2-2 aos 42 do segundo tempo. Sobre os artilheiros do Palmeiras na partida, falar primeiro dele, Vitor Gabriel, que chegou a 11 bolas na rede na temporada. Ele vem substituindo o Heitor, que está lesionado, e persegue justamente o Heitor, né? Em número de gols nessa temporada aqui, o Heitor é o grande artilheiro do Sub-20 no ano, com 12 gols, e como eu falei, o Vitor Gabriel chegou a 11 bolas na rede. Na segunda etapa teve um golaço do Fabiano, hein? Que golaço, arrancando de trás do meio campo, de área a área praticamente, marcando pela segunda vez com a camisa do Palmeiras. Chegou recentemente do futebol ucraniano e já marcou em jogos grandes, né? Contra Flamengo e agora contra o Santos. Bom, sobre a escalação, o técnico Alan Barcelos pôde contar novamente com o zagueiro Koné, que esteve com os profissionais nas últimas semanas, inclusive sendo relacionado para aquela partida contra a Chapecoense. Agora, com a pausa para a Copa do Mundo, ele volta a atuar normalmente pelo Sub-20. A formação ficou da seguinte maneira: no gol, Cauã Lima; na lateral direita, o João Gabriel; na esquerda, o André Lucas; a zaga, portanto, formada por Koné e João Paulo. Vamos lá para o meio campo, o capitão do time, Rafael Coutinho, que deu a assistência para o gol do Vitor Gabriel. São 5 assistências já para o Coutinho nessa temporada, só fica atrás do Riquelme Felipe, né? Entre os garçons do Sub-20 no ano, Riquelme tem 8 assistências, Coutinho agora com 5, é um baita jogador o Coutinho, a gente sempre elogia ele aqui. Dizem que pode sair do Palmeiras, né? Depois dessa pausa aí para a Copa do Mundo, pode ser negociado pelo Alviverde, vamos acompanhar de perto isso. Ao lado do Coutinho no meio campo, já falei dele aqui, o Luiz Arthur, que jogou apenas 20 minutos. À frente deles, camisa 10, o Vinícius. E no ataque, Fabiano, Felipe Tereza e Vitor Gabriel. Bom, e o Palmeiras, mesmo atuando com um homem a menos a partir dos 20 minutos, foi melhor que o Santos na primeira etapa, chegou bem, né? Exigiu boas defesas do goleiro João Pedro, primeiro com Rafael Coutinho, aí depois num bom chute também do nosso camisa 10, o Vinícius. E esse goleiro João Pedro dos Santos é muito bom jogador, viu? No ano passado brilhou na Copa do Mundo Sub-17, no time que tinha o Luiz Pacheco no meio, por exemplo. Pegou pênaltis, fez excelentes defesas ali com a amarelinha e nesse primeiro tempo salvou o Santos de levar um gol no final com o Vinícius. Vocês assistiram, o Palmeiras já estava com 1 a menos e ele fez uma excelente defesa quando já estava 1-1 no caso ali, né? Vamos assistir o primeiro gol do Verdão, marcado pelo Vitor Gabriel, um erro da defesa santista. Aliás, o Santos errou bastante no jogo, o Verdão aproveitou. Coutinho vai dar assistência e aí o Vitor Gabriel de carrinho conseguiu abrir o placar lá na Arena Barueri. Participação fundamental também do Tereza, roubando a bola, Coutinho com assistência e o Vitor Gabriel sendo bem oportunista, marcando pela 5ª vez neste Brasileirão Sub-20. Bom, e aí 3 minutos após marcar o gol, o Verdão teve um jogador expulso, Luiz Arthur levou o segundo cartão amarelo nesse lance que vocês estão assistindo, e aí o Santos aproveitou a superioridade numérica e pouco depois já anotou o gol de empate, cruzamento da esquerda. 3 homens subiram ali, né? 2 jogadores do Santos, um do Palmeiras, e aí sobrou para o Matheus Xavier, oportunista, colocar para dentro. 1-1
na Arena Barueri. Bom, no segundo tempo, o Verdão passou a aproveitar bem os contra-ataques e foi assim que marcou o segundo gol logo aos 10 minutos, um novo erro do Santos, erro no ataque dessa vez, só que não tem problema, o Fabiano pegou a bola, cara, e arrancou lá de trás, atravessou Barueri inteiro ali e chegou na entrada da área para bater forte no canto. Que golaço do Fabiano, hein? Camisa 11 marcando pela segunda vez na temporada, os 2 gols marcados dentro do Brasileirão Sub-20. Vale a pena a gente ver e rever esse gol do Fabiano, 2-1 para o Palmeiras, marcando mesmo com um homem a menos em campo. E aí, durante a segunda etapa, o técnico Alan Barcelos foi mexendo no time, deixando o time um pouco mais compacto. Entrou Pimenta, por exemplo, no lugar do Vinícius, entrou Saboia no lugar do Felipe Tereza. Em determinado momento também entrou o Lucas Ramon no lugar do João Gabriel, para o Saboia cumprir a função de lateral, né? E aí vale a gente destacar o Lucas Ramon, exatamente o Lucas que voltou após 2 meses, uma lesão no tornozelo que ele teve contra o Vasco lá na 7ª rodada. Então, um bom retorno ao Lucas Ramon, que é potencial titular dessa equipe, inclusive, né? Foi titular em alguns jogos da Copinha, é um zagueiro canhoto, né? E aí pode ficar, lógico, a zaga meio pensa quando ele atua com o Koné. Muita gente não gosta de 2 zagueiros canhotos, mas em potencial o Lucas Ramon pode ser titular, de repente, em breve, né? Tem gente que gosta mais dele que do João Paulo, por exemplo. O João Paulo é um pouco mais baixo para atuar na zaga, não atua, estava sendo testado como um primeiro volante, principalmente na era Lucas Andrade. Bom, e vale destacar que as crias correram muito durante o jogo para suprir a ausência do Luiz Arthur. Os titulares descansaram na semana passada, afinal de contas não teve rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, teve jogo do Paulista, onde os reservas atuaram, então aquela carguinha cheia, né? Todo mundo correu muito no Clássico da Saudade, só que o Santos empatou o jogo no finzinho. Parecia que o Palmeiras ia conseguir essa vitória por 2-1, que seria heróica, mas o Santos, aos 42 minutos da etapa final, após um cruzamento da esquerda, o Nadson, uma das principais revelações do Santos, conseguiu colocar para dentro e marcar o gol do 2-2. E aí vale destacar que no finalzinho, aos 49 minutos, o Verdão teve mais um jogador expulso, nem impactou tanto no resultado da partida, né? Foi já no fim mesmo, o Juan Gabriel, que entrou durante o segundo tempo e fez sua estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20, não aproveitou a chance, né? Levou 2 cartões amarelos rapidamente e foi pro chuveiro um pouquinho mais cedo, né? Porque o jogo estava terminando já. Enfim, Juan Gabriel, que estreou bem demais no Paulista na semana passada, marcando 2 gols na vitória do Verdão por 2-0 contra o Grêmio Prudente. Dessa vez no Brasileiro não foi bem, já vai desfalcar o Palmeiras na próxima rodada contra o Criciúma. Então já anota na agenda, porque na próxima terça-feira o jogo vai ser fora de casa, às 15 horas, lá no CT do Criciúma, tá? É a 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. Antes, as crias entram em campo já neste sábado pelo Paulista, 3ª rodada da fase de grupos. Vale lembrar que o Verdão folgou na primeira. Amanhã tem Palmeiras e Audax. O jogo vai ser lá na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Bom, e só aquela informação final, nessa sexta-feira saiu a confirmação, a FIFA acatou o pedido da Conmebol e agora o Eduardo Conceição não vai poder atuar em nenhuma competição durante o prazo de punição dele, né, de 2 meses. Eram de 4 meses, agora 2 meses. Inicialmente ele não poderia entrar em campo nesse período por competições organizadas pela Conmebol. Agora, como a FIFA acatou, ele não pode entrar em campo em simplesmente nenhuma competição em âmbito mundial, como eles dizem. Cara, um completo absurdo, mas enfim, fica a informação aí. Ele vai poder voltar aos gramados a partir do dia 8 de julho, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base, hype esse conteúdo, que isso ajuda demais na distribuição do nosso vídeo. E comenta o que vocês acharam dessa partida contra o Santos, empate em 2-2, mais um empate em casa no Brasileirão Sub-20, mas as crias correram muito nesse jogo, foi um jogo atípico, né? E garantimos a classificação antecipada para o mata-mata do Brasileirão Sub-20, 4 rodadas de antecedência. Tamo junto, galera, valeu, até mais!